A minha saudação é com a graça e a paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos felizes por mais uma vez tomarmos lugar neste púlpito, nesta tribuna, para trazer mais uma vez a palavra do Senhor. E já peço aos irmãos que vão abrindo as vossas Bíblias no livro de Jó, no seu capítulo de número 42. Nós vamos ler o verso de número 7, 8 e 9. E antes, enquanto vão abrindo as vossas Bíblias, eu gostaria de fazer menção aqui a minha mãe, que está comigo ali, faz tempo que ela não vem, está aí prestigiando o filho. Minha esposa ao lado, alguns já conhecem, e um casal muito abençoado. Vocês acham que eles iam escapar? Coloque-se em pé, irmão Walter, irmã Regina. Casal bonito, este casal, olha que bonito. Como nós vamos receber esses irmãos, irmão? Seja, isso aí. Volte, isso. Não ia escapar não, você acha que vocês iam escapar? Muito obrigado. Chegaram depois da apresentação dos visitantes, acharam que ia escapar, não é? Irmão Walter, irmã Regina, é uma família, um casal que nós amamos muito, que caminhou conosco quando nós éramos pastor lá no Micail, caminhou conosco lá, nos aguentou, nos ajudou, não é? Hoje ele está numa outra denominação, outra congregação, mas é um casal e uma família que nós amamos muito, 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 muito. Irmão Walter, irmã Regina, seus filhos, que Deus abençoe. Obrigado pela presença, irmão Walter. Pensei que o irmão que ia pregar hoje, o irmão está tão bonito. Eu falei assim, não, acho que eu errei minha data. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quantos acharam, digam amém. 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 Então vamos ficar em pé, irmãos, vamos fazer essa leitura. O irmão que achou e verificou que porventura não tem alguém que tem aí a palavra, compartilha. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, Ebildade o suíta, o Zafar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Amém, irmãos? Vamos ler o verso 10 também, que eu acho muito importante, e diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Feche seus olhos. Deus, lemos a tua palavra é a verdade. Neste momento, ao Senhor, eu peço encarecidamente o teu favor, meu Pai, para as nossas vidas, principalmente para mim, neste momento, meu Pai, a qual eu estarei falando. Ó meu Pai, que não venha a ser nada do meu coração, das minhas emoções, para que venha, meu Pai, através do teu Santo Espírito, e que o Senhor venha estar trabalhando nos corações dos teus filhos na nave desta igreja, venha estar abençoando de uma forma sobrenatural, meu Pai, que o seu mover, meu Pai, que a sua palavra venha estar, meu Senhor, penetrando nos corações, encontrando moradas, ó meu Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui nesta noite. Honramos, ó meu Pai, honra os teus filhos, honra, meu Pai, os teus servos nesta noite. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, quando nós falamos sobre avivamento, e antes de iniciar, a última pregação que nós tivemos aqui, foi, acredito eu, em janeiro, e nós falamos sobre reconstruir o altar. Não sei se os irmãos se esqueceram, lembra?
Não lembra não, né? Não lembra. Reconstruir o altar, né? Colocar o altar de pé novamente, né? Voltar aonde havia se iniciado e levantar o altar. E hoje eu gostaria de continuar falando um pouco, não sobre o tema específico, mas dando um pouco continuidade, até porque este ano Deus ele tem falado ao meu coração sobre altar, sobre sacerdócio este ano, e eu gostaria de dar continuidade um pouco neste tema, nessa situação, para que nós possamos estar desfrutando um pouco mais da palavra do Senhor. Porque quando nós falamos de altar, nós lembramos, obviamente, logo de sacerdócio, de sacerdote. Quem trabalhava próximo ao altar era sempre o sacerdote. E quando nós falamos sobre avivamento, a primeira coisa que vem em nossas mentes, se eu fosse fazer uma pergunta para os irmãos sobre avivamento, a primeira coisa que os irmãos falariam, ou que viria sobre as mentes dos irmãos, seriam sobre as manifestações poderosas de Deus. Isso é logo a primeira coisa que viria à mente do irmão. Mas só que a palavra avivamento, ela não necessariamente significa isso. A palavra avivamento é manter algo vivo, algo que tem se mantido vivo. Se nós formos pegar a palavra avivamento na sua semântica, na sua raiz mesmo do que ela significa, nós temos a certeza que em 2000 anos que a igreja foi fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, há 2000 anos a igreja do Senhor, ela tem sido triunfante, e a igreja do Senhor, ela tem permanecido avivada. Quando nós oramos por avivamento, nós pedimos, obviamente, que manifestações poderosas, específicas de Deus aconteça em nossa geração. Só que durante 2000 anos, a igreja do Senhor tem permanecido avivada. Ela tem estado viva. Ela passou por dificuldades em toda a sua história, em toda a sua trajetória, mas 2000 anos depois, ainda nós podemos dizer que a igreja do Senhor permanece viva e ela é triunfante, e há uma razão por isso. Não é porque o pastor ele é avivado, ou porque o pastor tem doutorado, um bacharelado em teologia, mas é única e exclusivamente porque o dono da igreja, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ainda permanece vivo. É por isso que a igreja do Senhor Jesus é viva. Ela está viva, e ela vai continuar viva até a volta do Senhor Jesus Cristo. Se nós deslumbrarmos sobre a trajetória da igreja de uma forma linear, nós enxergamos este avivamento latente na igreja do Senhor. Por quê? Porque a igreja, ela tem permanecido viva, ela é um organismo vivo. Os irmãos permanecem aqui porque é uma igreja viva, ainda continua sendo usada, para libertação, para salvação. Pessoas que adentram a esta porta ainda continuam sentindo Deus neste lugar, ainda continua tendo culto neste lugar, porque Cristo está vivo e está em nossas vidas, tem culto em nossas vidas, por isso que há culto neste lugar, há salvação neste lugar, porque Deus ainda, Ele permanece na igreja, está com a igreja, acredita na igreja. É por isso que a igreja, ela ainda é usada por Deus, e vai continuar sendo usada por Deus até a volta triunfante do Senhor Jesus Cristo. Nas nossas orações, nós temos, quando falamos sobre avivamento, nós temos em nossa mente sobre um derramar extraordinário do Espírito Santo. E isto aconteceu em vários momentos da trajetória da humanidade, desde quando a igreja foi fundada. Em momentos específicos da história, o Espírito Santo foi derramado naquela geração, e nós pedimos para que na nossa geração também, em um momento específico, o Espírito Santo seja derramado de uma forma totalmente extraordinária em nosso tempo. Nós devemos sim, claramente continuar, para que a nossa igreja receba um avivamento extraordinário de Deus, e também por grandes manifestações do Espírito Santo em nossa geração, até porque este pedido é um pedido bíblico, não é um pedido emotivo, mas é um pedido bíblico. Acreditamos que nunca foi tão necessário
um avivamento extraordinário e um grande mover de Deus para a nossa geração. Por causa do quê? Por causa do distanciamento da sociedade em relação a Deus. As sociedades têm se abandonado Deus, têm se distanciado de Deus. E acreditamos que não é um momento tão oportuno para que o mover de Deus seja derramado em nossa geração, aonde a libertinagem, a vulgaridade, a prostituição, o conservadorismo caindo por terra, tudo tem se tornado tão normal. E o problema é quando as coisas que são erradas, elas têm começado a se tornar normais. As coisas erradas sempre aconteceram, mas o problema é que quando as coisas erradas, elas começam a se tornar normal numa sociedade, tudo tem se tornado normal. E como é que nós pedimos então este mover? Nós devemos entender que para que esta manifestação aconteça, eu particularmente acredito que um ministério esteja de pé na vida do crente. Na minha visão, não é o dom de profecia. Nós acreditamos que é o profetizar, que é o falar. Até porque a profecia na Bíblia, nós temos 5 passagens na Bíblia que vai falar sobre os dons. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 4, Efésios número 4, 1 de Pedro, vai falar sobre os dons, e vamos ver muito debates, por exemplo, sobre o que é o dom da profecia. Se nós pegarmos sobre Efésios capítulo 4, nós vamos entender que o dom da profecia é aquele dom que a pessoa vai exaurir a palavra de Deus, ela vai trazer a palavra de Deus e vai pregar a palavra de Deus para a igreja, para a sociedade. Mas a profecia, ela é um dom. E a palavra do Senhor nos ensina a buscarmos os dons celestiais, a buscarmos o dom para o aperfeiçoamento da igreja. E nós entendemos que os dons, por exemplo, determinados assuntos não são para todos, mas são para alguns. Alguns vão ter o dom de profecia, outros vão ter o dom da língua, outros vão ter o dom de milagre, de cura e libertação. Mas o que eu quero trazer aqui, que é necessário para que um avivamento aconteça em nossa geração, eu acredito que não é o dom da profecia, não é o profetizar que é o mais necessário, mas eu acredito que o ministério de sacerdote é o principal para que nós possamos receber um grande avivamento em nosso tempo, e recebermos um grande avivamento em nossas famílias. Até porque o sacerdócio hoje, ele não é um dom, mas eu acredito que hoje o sacerdócio, ele é um ministério. Até porque se nós formos ver 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, o que vai nos dizer assim: vós sois a geração eleita, vós sois agora o que? O sacerdócio. Ele está falando para quem? Ele está falando para a igreja, não está falando de dom, mas ele está falando sobre um ministério que Israel poderia ter no Velho Testamento, que Deus havia preparado Israel para ser uma nação de sacerdote, mas por causa do pecado, mas por causa do atrevimento do povo de Israel, o sacerdócio passou somente para uma família, a família de Arão e os seus descendentes, mas com a morte de Jesus Cristo na cruz, isso deixou de lado, e agora o sacerdócio se passa para todos os crentes, para a mulher, para o homem, para o jovem, para o adolescente. Nós hoje somos o sacerdócio real, e esse ministério agora pertence a todos nós. Para alcançarmos então esse derramar do avivamento real, algumas coisas precisam estar presentes em nossas vidas, e existe algo que nós não devemos esquecer: a oração. A oração. No Velho Testamento ninguém gostava de ficar perto de profeta. Eu lembro quando Samuel foi chegar à casa de Jessé, Jessé falou assim para Samuel: está vindo em paz? Está vindo em paz? Ele nem falou nada, está vindo em paz? Porque ninguém gostava de ficar perto de profeta, porque profeta fala aquilo que Deus manda. Agora todo mundo gostava de sacerdote. Por quê? Porque sacerdote ouve e leva
até Deus. O sacerdote ficava próximo ao altar e as pessoas se achegavam ao sacerdote para oferecer os seus sacrifícios, seus holocaustos, seja de gratidão, seja de pedido de perdão. O sacerdote estava lá para receber e entregar ao Senhor. O ministério sacerdotal é aquele que vai se colocar entre o povo e Deus, aquele que vai interceder, é aquele que vai clamar. Nós podemos ver isso presente e latente quando nós lemos o livro do profeta Abacuque. Ele está colocado no cânon, escrito e descrito como profeta, mas é um homem que vai deixar um pouco o profeta de lado e mais vai se colocar como o sacerdote naquele tempo. Um homem que precisaria falar para o povo sobre Deus, mas ele vê um momento naquela história que ele precisa se colocar como sacerdote, e ele precisa orar, e ele precisa se colocar entre o Deus e o povo. Ele não vai chegar no povo e vai começar a falar: está vendo? Tudo isso é culpa de vocês, olha o que nós estamos passando. Ele no meio momento vai chegar e vai apontar o dedo para a nação de Israel e vai falar assim: está vendo? Por causa de vocês, por causa da podridão de vocês, por causa do adultério de vocês, por causa do pecado de vocês. Mas ele, como profeta, ele vai se colocar entre o povo e entre Deus. Ele foi levantado como profeta, mas ele vai exercer um papel de sacerdote, porque ele vê um momento necessário para se colocar entre o povo e Deus. No capítulo 1 de Abacuque, ele vai dizer assim: até quando eu clamarei? Até quando eu clamarei e eu pedirei uma intervenção do Senhor? Ele vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra, faça notório em nossos tempos aquilo que o Senhor realizou no passado. Perceba que Abacuque, ele está orando e pedindo uma intervenção do Senhor no seu tempo. Por quê? Porque ele estava vendo a calamidade assolar o povo de Israel, e ele está pedindo: Senhor, aviva a tua obra, faça notório novamente em nossos tempos aquilo que o Senhor realizou no passado. Abacuque está quase pedindo: socorro, Deus, socorro. Nesse período, ele não vai profetizar, mas ele vai orar. Nós vemos o ministério sacerdotal ali na vida de Abacuque, orando, pedindo a intervenção de Deus. Nós vemos na oração o poder de ligar os céus à terra. E quando nós oramos por aquilo que Deus já fez algo em nosso favor. Não estamos pedindo algo novo, mas aquilo que Ele prometeu para nós. Mas para que isso aconteça na igreja, deve-se acontecer primeiramente, eu acredito, em nossa igreja. Qual igreja? A nossa. Você sabe qual é a nossa igreja? Não é a Batista Renovada em Nugopolva. A nossa igreja é o nosso lar. A nossa igreja é a nossa casa. Primeiro lugar que deve acontecer antes de acontecer na Batista Renovada, Alameda Tutóia 363, deve-se acontecer primeiramente na rua Lázaro de Almeida Campos, 1624, Parque Micail. Antes que aconteça na igreja, é necessário que este avivamento, que estas coisas aconteçam primeiramente em nosso lar. Muitas vezes o sacerdócio na igreja não funciona, porque o sacerdócio no lar está quebrado. O sacerdócio no lar está corrompido. O sacerdócio do lar está danificado. Então o que é necessário? Mudança no lar. Para quê? Para provocar algo na igreja. Algo na igreja. E existe um propósito de Satanás para destruir o nosso lar e gerar uma crise no ministério sacerdotal dentro dos nossos lares. Existe uma estratégia de Satanás, e a melhor forma de nós derrotarmos é derrotar dentro do nosso lar. É necessário posição,
como sacerdotes em nosso lar. Por quê? Porque nós somos instrumentos de Deus para a libertação. Nós vemos tantos lares destruídos, devoções a Deus dentro de casa têm acabado, leituras bíblicas têm sido deixado de lado, a oração tem pairado, tem sido estagnada, e é preciso restaurar o altar dentro do lar. O altar dentro de casa precisa ser protegido. É preciso pastorear os nossos filhos. E pastorear não é somente para pastor, é o irmão, é pastorear os nossos filhos. Sermos referências espirituais para os nossos filhos. E o que o Espírito Santo quer é purificar o nosso lar de dentro para fora, porque nós fazemos parte do propósito de Deus, e para que isto aconteça é necessário resgatar o sacerdócio dentro do nosso lar. E eu quero dizer que Deus, Ele não trabalha sozinho, precisamos cooperar com Deus. Se nós esperarmos que Deus faça tudo sozinho, nós vamos esperar e nada vai acontecer. Deus precisa da nossa cooperação. Jó é uma história real. Um homem casado, bem casado, um homem que tinha riqueza, muita riqueza, um homem próspero, um homem que tinha muitos filhos. Para um hebreu era bom ter muitos filhos. Tinha uma família constituída. Ele era um homem crente. Ele era um homem piedoso. E Deus faz uma declaração deste homem para o próprio Satanás. Ele vai dizer assim: você está passeando pela terra, então você deve ter visto o meu servo Jó. Ele mesmo vai falar sobre este homem. Deus vai declarar sobre este homem: então viste na terra o meu servo Jó, o homem reto, o homem íntegro, o homem temente a Deus, que se desvia do mal. Satanás vai dizer mais ou menos assim: será que é verdade isso? Será que é verdade isso que o Senhor está falando? Será que de fato isso realmente acontece? Sabe o que Satanás vai falar para Deus também? O Senhor abençoa em tudo, tu cercaste, tira tudo dele, para ver se esta fidelidade vai continuar, e para ver se ele não blasfema contra o Senhor. Nós não precisamos nem pedir os originais. Quando nós lemos somente o português, ou a tradução que o irmão tem aí, dá-nos a impressão de que, quando Satanás ele fala também, tu o cercaste, contudo, dá a impressão de que o diabo está falando assim para Deus: eu tentei entrar de tudo quanto é jeito na vida de Jó, mas eu não consegui. Porque quando ele fala, tu o cercaste, quer dizer que Satanás tinha autoridade para falar daquilo que ele estava falando. Do quê? Que eu tentei entrar na vida de Jó, mas eu não consegui, porque o Senhor o cercaste. Tentei fazer com Jó várias coisas, mas eu não consegui, porque o Senhor o cercaste de tudo quanto é jeito. Esta é a impressão que nós temos quando nós lemos que Satanás, antes dessa conversa com Deus, Satanás tentou cirandar na vida de Jó, mas ele não conseguiu. E Satanás então ele vai colocar em xeque a fidelidade de Jó a Deus. Ele vai dizer assim: Jó é interesseiro, e ele vai dizer para Deus: e o Senhor se vende. É isso que Satanás está falando, porque Jó está comprando o que ele tem, e o Senhor está dando para o Senhor ser adorado. Ele é interesseiro, e o Senhor está se vendendo. É isso que Satanás está falando para Deus ali. Tira tudo que ele tem, para você ver se ele não vai blasfemar, e não vai perder a sua fidelidade para contigo. Presta atenção, que a conversa entre Deus e Jó,
O foco dessa conversa não era o que Jó tinha, não. O foco da conversa não era a riqueza, não eram os filhos. O foco da conversa entre Satanás e Jó não eram os bens, não era a esposa, não eram as amizades, não era. Mas o foco da conversa de Jó, de Deus com Satanás, era sobre a comunhão que Jó tinha com Deus. O que interessava Satanás ali naquele momento era: o que eu faço para destruir, tirar esta comunhão que Jó tem com o Senhor Deus? Isto era o que atraía em Jó. O que fazia Jó especial era que Jó era um sacerdote no seu tempo. A palavra não vai nos dizer que ele fazia sacrifício para os seus filhos, até pelo pecado dos teus filhos. Ele era um sacerdote dentro do seu lar. Ele era bem quisto entre o povo onde ele habitava. Todo mundo tinha uma visão diferente para com Jó. Era um homem estabelecido, um homem diferente no seu tempo, um homem diferente na sua casa. O que atraía Satanás para Jó não eram as coisas que ele tinha, não. O foco só foi as coisas, estas coisas, bens, filhos, esposa. Só foi essas coisas, porque era isso que Satanás entendia, que prendia Deus a Jó e Jó a Deus. Irmão, Satanás não está nem preocupado quanto você tem no banco, irmão. Ai, Satanás vai tirar tudo que eu tenho. Satanás não está nem aí com a tua riqueza, não está aí com a casa que o irmão tem, com o carro que o irmão tem. Não, eu preciso pegar uma pessoa para cuidar do meu dinheiro, porque Satanás não está nem aí com isso, irmão. Satanás não está nem aí com a minha camisa cor-de-rosa, que hoje o pessoal fala: nossa, que bonita a camisa cor-de-rosa. A irmã Sônia está me copiando. Satanás não está nem aí com o jeito que você corta o cabelo, a barba feita, com o perfume que tu usa, se é da França. Não, ele não está preocupado com nada disso. Quando ele vê Adão e Eva lá no jardim do Éden, ele não está preocupado: nossa, que fruto gostoso que eles comem, será que é bom esse fruto? Vou derrubar esses camaradas aí. Ele fala: nossa, que Éden bonito onde eles moram, nossa, eu vou tirar eles daí, porque eu quero ficar morando no lugar deles. Não, o que deixava o diabo com raiva era que, na viração do dia, Deus ia ter comunhão com Adão e Eva. O que te deixa de Satanás com raiva de você, irmão, não é o carro bonito que o irmão vem, carro zero para a igreja, glória a Deus, a bolsa da Prada, sei lá, né? Não é essas coisas. Mas o que deixa Satanás com raiva é a comunhão que você tem com ele. É isso que atrai Satanás, que vê e fica espumando de raiva. Não, Satanás quer tomar meu carro para dirigir. O meu carro não quer nem saber, o Satanás, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você: ele anda em todos os carros, ele mora em todas as casas mais luxuosas do mundo, ele vive em castelos mais luxuosos do mundo, que o irmão nem saiba. E Satanás entra até dentro de igreja. Satanás não está nem aí com o terno que o irmão usa, nada. O que deixa Satanás com raiva é a comunhão que você tem com ele. Então, ele acha que as coisas que você tem prende no Senhor. Então o que ele vai começar a fazer? Primeiro, o diabo vai atacar a área financeira de Jó. Ele vai tirar tudo que Jó tem, vai deixar Jó pobre de maré de si. Para quê? Para que Jó abandone a Deus. Perceba que ele está fazendo isso, ele está mexendo numa coisa secundária para mexer numa coisa que é primária. A primária não são os nossos bens, não são as nossas coisas, não.
E muitas vezes nem é nossa família, mas é Deus. Deus. Então ele mexe nessas coisas para quê? Para desestabilizar Jó e tirar Jó da presença de Deus. Então ele vai tirar o quê? O dinheiro. Agora ele vai ver. Ele vai negar a Deus. Comigo não teria esse problema, porque eu já não tenho dinheiro. Já estou livre disso. Né, irmã? Estamos livres disso, né, irmã? O diabo atacou e tirou a vida financeira, agora ele nega. Aí agora e depois ele viu que não negou. Jó continuou firme. Então agora ele vai fazer o quê? Ele vai matar todos os filhos de Jó. Os 10. Ele não vai velar um ano depois o outro, um ano depois o outro. Na sala da casa de Jó tem 10 caixões. Vamos colocar no nosso tempo para os irmãos entender. 10. Velando. Ele fala assim, agora ele vai desabar. Agora ele desaba. Só que Ló se lança em terra e adora. Adora. O comportamento de Jó desespera Satanás. Desespera Satanás. Muitas vezes, irmãos, Satanás quer desestabilizar a nossa casa, mexendo com os nossos filhos. Com nossos filhos. Aí nós falamos assim, nossa, que filho mal criado que eu tenho. Nossa, é a internet que tem feito isso com meu filho. Não é a internet. Não. Mas são os pais invisíveis, que não têm visto o que o seu filho tem feito na internet. Porque quando nós colocamos a culpa em uma outra coisa, nós estamos justificando o nosso erro. O nosso erro. Nós temos que ter esses discernimentos. O problema não é a internet, mas os pais invisíveis. Aí eu pergunto, qual é a prioridade dentro do nosso lar? Qual é a prioridade? Obviamente que é cuidar dos nossos filhos. Por quê? Porque os nossos filhos não foram feitos, não foram criados para calamidades, mas os nossos filhos são herança do Senhor. É herança. Terceira coisa, ele vai mexer com a saúde de Jó. Agora ele vai ver. Eu sei que saúde desestabiliza muita gente aqui. Não é verdade? Uma dorzinha de cabeça. Chama Neuza. Não sei. Hoje, amor. Ai. Agora Satanás vai querer o corpo de Jó. O corpo. E vai mexer com o corpo. Agora Jó, antes, atlético, um homem vigoroso, agora é um homem cheio de tumores, erupções, destilava mau cheiro no corpo de Jó. O capítulo 6 vai nos dizer que Jó tinha mau hálito, e a própria comida que Jó comia se tornava amarga em sua boca, porque quando ele comia, misturava com os tumores dentro da sua boca. E quando ele mastigava a comida com pus. Engolia. A palavra do Senhor vai nos dizer que o mau hálito se tornou nojento para sua esposa. Sua esposa chegava perto de Jó e falava, não aguento. Ai, que nojento. Não aguentava. A palavra do Senhor diz que no capítulo 7, verso 5, que os vermes saltavam dos tumores de Jó. Comiam a carne viva de Jó. A palavra do Senhor vai dizer que as dores dos ossos eram terríveis. E ele dizia que era melhor estar sendo asfixiado. Me asfixia. É melhor. A pele de Jó escureceu, enrijeceu, os olhos afundaram por causa da dor. A doença causava pesadelos em Jó. Quando ele não conseguia dormir, mas quando ele dormia, ele tinha pesadelos, e quando acordava, ele despertava com espanto. Ele era um homem de Deus, fiel, servo. Agora, Satanás vai mexer no casamento de Jó. No casamento, mulher vai se tornar amargurada, vai se desestabilizar, obviamente, imagina que tudo que aconteceu naquela casa, não tem como não ter discussões, não é verdade?
Uma continha de água que não paga em casa já causa um problema danado. Uma continha miserê de R$50 já causa um escândalo, um tsunami vem em casa. Não é? Estou mentindo? Como você deixou essa conta vencer? Você não tem responsabilidade de nada. Lá em casa, graças a Deus, quem toma conta de tudo é minha mulher. Então, se acontecer alguma coisa, eu falo, tá vendo? Você que esqueceu. Eu já não tomo conta de nada. O casamento de Jó desestabilizou. Por quê? Porque Satanás queria tirar Jó da presença de Deus. Então vai mexer no casamento. E tem muito casamento na igreja em crise. Porque Satanás está querendo desestabilizar o seu lar, o seu sacerdócio. E o quinto, ele vai mexer nos relacionamentos, nas amizades. As pessoas vão virar as costas, vão trair, vão falar mal, vão acusar. E a palavra amigos, no latim, é amicus, que significa o guardador da alma. Isso é amigo, aquele que guarda a alma, aquele que vela a alma, que ajuda. Sabe o que é guarda a alma? Mas os amigos de Jó vai lá para acusar Jó, para acusar. Você tem pecado, olha o que você fez, é algum pecado que você não confessou. Mas de tudo isso, Jó dizia, ainda que ele me mate, a minha esperança está nele. Do capítulo 3 até o 36 de Jó, irmãos, Jó arrebentado, mas com momentos de esperança e no fundo do poço, na angústia, Jó angustiado, do capítulo 3 até o 36, por 16 vezes Jó vai falar, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Por quê? Né? Por quê? Deus não diz nada, Deus não se manifesta, não fala a causa da minha dor, porque eu estou passando por tudo isso, não fala nada. E por 36 vezes ele vai dizer, o Senhor me abandonou, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. No capítulo 16 de Jó, ele vai dizer assim, eu procuro em minha casa os que alegravam em minha mesa e eu não os encontro, não encontro. Ele está abandonado, ao ponto de dizer que maldito o dia em que eu nasci. Capítulo 9, verso 33 de Jó, ele angustiado, ele vai dizer assim, mas se eu tivesse um intercessor, se eu tivesse um intercessor, um árbitro, um intercessor, uma pessoa que esteja entre mim e Deus. Se eu tivesse um intercessor, ele está dizendo assim, se eu tivesse um sacerdote que se colocasse entre mim e Deus, se eu tivesse alguém para interceder por mim, alguém que se colocasse entre mim e Deus, para rogar por mim, se eu tivesse um intercessor, alguém que falasse por mim. Jó está clamando, ele cuidaria da minha causa, ele me protegeria. Sabe o que Jó está falando aqui? Está fazendo uma alusão ao sumo sacerdote protegido, ao sumo sacerdote que foi prometido. Se eu tivesse um sacerdote para orar por mim, para rogar por mim. Vem aqui, irmão Felipe, lê aqui para mim, Hebreus capítulo 4, 14, vem aqui, lê para mim, eu estou com problema nos olhos. 14, lê com essa voz bonita que você tem, lê. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Aleluia. Os irmãos entenderam? Não entenderam, que não tinha dado amém.
mas eu vou ler: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou no céu. Jó está falando: se eu tivesse um intercessor, uma pessoa que se colocasse entre mim e Deus, que rogasse por mim, que clamasse por mim, que intercedesse por mim. Hebreus capítulo 4, 14 diz: visto que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou os céus, é aquele que está intercedendo por nós nessa noite. Romanos capítulo 8, verso 31, pois o que diremos a estas coisas? Se Deus é por nós, aquele que nem a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu e está à direita de Deus e intercede por nós. Vamos continuar? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por tudo aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque nós temos um sumo sacerdote que penetrou nos céus e intercede por esta igreja. Aleluia, aleluia. Nós temos esse sumo sacerdote. Lucas capítulo 22, verso 31, Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, você nem sabe o que está falando, Pedro. Eu não vou te abandonar, Jesus. Eu vou contigo, vou morrer por ti. Jesus vai dizer assim: Pedro, você não sabe, vou te falar uma coisa. Satanás pediu para te peneirar como trigo. Peneirar como trigo. Peneirar. Sabe o que Jesus falou? Mas eu intercedi por você, Pedro. Eu intercedi por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. A segurança do crente, meu amigo, está na intercessão de Jesus Cristo. A intercessão do crente não está no dinheiro, não está na roupa, não está no carro, não está na saúde, não está no convênio médico, mas a proteção do crente, a segurança do crente está naquele que intercede por nós. Ainda que o diabo queira te desmoronar o seu lar, você tem um sumo sacerdote, advogado, intercessor, e o diabo não vai fazer com você o que ele fez com Jó. O diabo pode pedir: deixa eu pegar, mas Jesus vai entrar no meio e vai dizer: eles são meus, propriedade exclusiva de Deus, eles são meus. João capítulo 17, verso 6, a carta, é onde você está inserido, nesse capítulo 17, Jesus está falando de nós. No 17, 6 ele fala assim: Deus, os que estavam no mundo o Senhor me deu, agora é meu, pronome possessivo, é meu. No versículo 15 ele vai dizer assim, no mesmo capítulo, olha o que Jesus vai interceder por você, 17, 15, mas eu não peço que os tire do mundo, não, mas eu peço que os livre, a intercessão de Jesus pela sua vida, mas eu peço que os livre, desde o começo do livro de Jó, o pronome baseado no livro de Jó, é o pronome possessivo meu. No capítulo 1 de Jó, quando Deus vai falar com Satanás, ele vai dizer assim: então você deve ter visto o meu
Sabe o que é isso? Pronome de possessão. Jó me pertence. Aí Jesus 17:6 vai dizer assim: eles são meus. Meus. Não fique preocupado, irmão, se você está sendo provado. Você é de Deus. Jesus está dizendo assim: você é meu. Não fique preocupado, você é meu. Não fique preocupado porque você é minha. Jesus lá do céu está dizendo: você é meu, 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 você é meu. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, e eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal, Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém e amém. Aleluia. Do capítulo 38 ao capítulo 41 vai ter a revelação de Deus a Jó. Vai dizer assim: Jó, onde você estava quando criei todas as coisas? Onde você estava? Você não entende de nada, Jó. Onde você estava quando criei os anjos? Onde você estava quando coloquei os alicerces da terra? Quando eu chamei você sabe, Jó, você sabe o peso do vento? Você sabe? Não sabe, né? Não sabe. Onde você estava? O que ele está querendo dizer é o seguinte: Deus está dizendo na vida de Jó, para Jó: Jó, assim como nada sai do meu controle, como eu sei o peso do vento, como eu sei de tudo, os alicerces que estão debaixo da terra, eu sei o quanto foi colocado de concreto lá. Eu sei quantas estrelas tem no céu. Eu criei. Você sabe de onde vem o vento? Não, porque quando eu chamo ele vem. Quando eu chamo ele vem. Sabe o que Deus está dizendo a Jó? Jó, na tua vida nada está fora do controle. Nada, nada, nada. Não se esqueça. Cada detalhe da sua vida está no controle de Deus. Cada detalhezinho está no controle de Deus. Cada fio de cabelo está no controle de Deus. Cada passo que você dá na sua vida está no controle de Deus. Cada respiração, cada oxigênio que entra na sua narina e sai como gás carbônico, está no controle de Deus. Está no controle de Deus. Mas no capítulo 42, nós temos a restauração de Jó. Deus começa com uma área no capítulo 42 em que o livro em nenhum momento vai mencionar. Não é financeira, não é casamento, não é amizade, não é dinheiro, não é nada. Vai começar com uma área que o livro nenhuma vez vai mencionar. Sabe qual é a área? Sabe? O sacerdócio. Primeira coisa que Deus vai arrumar na vida de Jó no capítulo 42 é o sacerdócio. Não vai dar dinheiro, não vai dar filho, não vai fazer permanente no cabelo da esposa para ficar bonita para ele. Não. Manicure, pedicure, cartão de crédito, black, não, nada disso. Primeira coisa que Deus vai mexer na vida de Jó é o sacerdócio, é o altar. É o altar. Sabe por quê? Porque não adianta restaurar todas as coisas na nossa vida, porque tem vida financeira para arrumar, não tem, irmã? Tem. Tem casamento para arrumar, não tem? Tem. Tem filho para arrumar, não tem? Tem. Tem carro para... Carro deixa para lá. Mas tem tanta coisa para arrumar, não tem na nossa vida? Tem. Mas essas coisas não pode, não vai ficar em primeiro lugar na sua casa, na sua vida, sem antes Deus arrumar o sacerdócio na tua casa, o altar no teu lar. Se ele não estiver restaurado, não tem casa, não tem dinheiro, não tem nada. É o sacerdócio. E com o nosso texto que nós lemos, Jó 42:7, a palavra do Senhor diz que, acabando de conversar com Jó, Deus vai fazer o quê? Deus vai conversar com o amigo de Jó, com um amigo. Ele vai falar assim para ele: vocês falaram ao meu respeito, ao meu servo Jó, não veio de mim, então eu não vou ouvir a voz de vocês. Vocês não falaram o que é correto. Vai até Jó e
ele orará por vocês e eu vou ouvi-lo. No 42:10 diz assim que, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, virou o cativeiro. Sabe o que é o cativeiro? Era o problema financeiro, porque ele já tinha problema financeiro, não tinha dinheiro, eram os filhos, era a esposa, eram os amigos, era tudo. Aí Deus vai virar o cativeiro de Jó. Sabe quando? Olha aqui. Quando que? Ele orava. Não foi antes da oração, mas foi enquanto ele orava. Essa palavra aqui, quando ele orava, que no original é quando Jó, ele se interpôs entre os seus amigos e Deus. Jó aqui estava mediando entre os seus amigos e Deus. Jó aqui estava intercedendo entre os seus amigos e Deus. Isto é mais importante do que tudo, meus amigos e irmãos. Deus está dizendo assim para Jó: Jó, antes de eu te dar todas as coisas, eu vou falar uma coisa. Eu reconheço a sua autoridade sacerdotal, Jó. E eu reconheço o seu sacerdócio. Deus aqui não está tratando com os amigos de Jó. Não. Deus está tratando aqui é com Jó. Não é os amigos de Jó. Vai lá, para vocês. Não, Deus vai tratar é com Jó. O problema agora é com Jó. Deus vai tratar. E a palavra deixa bem claro que enquanto ele orava, Deus mudava o cativeiro. Sabe por que tem crise na igreja? Porque tem crise na família. Quem foi colocado em posição de sacerdote e autoridade está usurpando o altar. Se quisermos um avivamento de restauração, é necessário restaurar o sacerdócio na nossa casa. Então, enquanto o grupo de louvor vai estar chegando, vai ter louvor? Amém. Todos os ataques do diabo a Jó, irmãos, todos os ataques do diabo a Jó foram para atacar o sacerdócio de Jó. Todos. Depois do sacerdócio, tudo é restaurado. Tudo que está fora do lugar, eu quero dizer para o irmão, quando o seu sacerdócio for restaurado na sua casa, e isso depende mais de você do que de Deus, quando o seu sacerdócio for restaurado na sua casa, tudo que está fora do lugar, Deus vai arrumar.